saiu uma notícia importante sobre os maiores bancos do Brasil. O crescimento que parecia infinito finalmente parou. O lucro dos grandes bancos privados caiu depois de muito tempo subindo. Isso chamou a atenção de todo o mercado. Muita gente ficou em dúvida sobre o que está acontecendo, e é exatamente isso que vamos entender agora. Estamos falando dos 4 gigantes privados da Bolsa Brasileira: Itaú, Bradesco, Santander e BTG Pactual. Bancos que dominam o sistema financeiro do país. Empresas que sempre aparecem entre as mais lucrativas da Bolsa e que fazem parte da carteira de muitos investidores de dividendos. Por isso essa notícia merece atenção. Durante 8 trimestres seguidos, os lucros só cresceram. Foi uma sequência longa e muito consistente. Parecia que nada poderia interromper esse ritmo. O setor bancário vinha mostrando uma força impressionante, mas no primeiro trimestre de 2026, a tendência virou. E o crescimento, finalmente, foi interrompido. O lucro conjunto dos 4 bancos somou 25,3 bilhões de reais. Ainda é um número gigantesco, mas representa queda em relação ao trimestre anterior. A comparação foi com o final de 2025, e a redução ficou em 5,83%. Foi a primeira queda desde o fim de 2023. Ou seja, não é uma queda comum. Estamos falando da primeira retração em mais de 2 anos. Isso naturalmente chama a atenção dos investidores, principalmente de quem investe em bancos. Mas é importante olhar o contexto completo, porque ele muda a interpretação dos números. Mesmo com a queda, os lucros continuam em níveis altíssimos. O sistema bancário brasileiro segue muito rentável. Os bancos continuam ganhando muito dinheiro. Isso precisa ficar claro desde o começo. Não estamos falando de crise no setor. Estamos falando de mudança de dinâmica. A consultoria que fez o levantamento destacou isso. A rentabilidade continua elevada, mas os resultados estão ficando mais concentrados. Cada vez mais concentrados em poucos bancos. E isso muda bastante a leitura do cenário. Aqui começa a parte mais interessante. Não é que o setor ficou fraco, é que alguns bancos estão ficando mais fortes. É como se estivesse acontecendo uma seleção natural. A eficiência passou a pesar ainda mais. Modelos de negócio diversificados ganham vantagem, e os números mostram isso claramente. Vamos começar pelo principal destaque: o banco, que segue extremamente consistente. O Itaú encerrou o trimestre com um lucro de 11,9 bilhões, exatamente o mesmo valor do trimestre anterior. E isso é impressionante. Esse foi o maior lucro trimestral já registrado. Sim, é o maior lucro trimestral da história da Bolsa para um banco. Mesmo com a queda do setor, o Itaú manteve o recorde. Isso mostra um nível enorme de consistência, algo que o mercado valoriza muito, e ajuda a explicar o protagonismo do banco. Agora vamos falar do outro destaque positivo. O BTG Pactual foi o único que cresceu no trimestre. Enquanto os outros caíram, ele avançou. O lucro saiu de 4,39 bilhões para 4,57 bilhões. Uma alta de pouco mais de 4%. Um movimento bem relevante. Quando somamos Itaú e BTG, aparece um dado forte. Os dois juntos representam 65% do lucro total, quase 2/3 de todo o resultado. Isso mostra claramente a concentração. Os vencedores estão puxando a média do setor, e isso diz muito sobre o futuro. O estudo reforça exatamente isso. O Itaú aparece como referência de consistência, o BTG como o banco que mais cresce e ganha escala. 2 perfis diferentes, mas muito eficientes, e ambos ganhando protagonismo, enquanto outros ficam para trás. Agora vem o lado negativo do trimestre. O banco que mais sofreu foi o Bradesco. Ele teve a maior queda entre os grandões e a redução foi bem expressiva. Passou de 20%, um movimento que chamou atenção. O lucro caiu de 6,4 bilhões para 5 bilhões, uma queda de 22,3% em um único trimestre. Isso não passa despercebido pelo mercado, especialmente em um setor conhecido pela estabilidade. O resultado acendeu um alerta. O Santander também teve queda. O lucro ficou em 3,7 bilhões de reais, uma redução de 7,4%, menor que a do Bradesco, mas é relevante. Mostra que não foi um caso isolado, existe uma tendência acontecendo. Até aqui falamos apenas dos bancos privados, mas a análise também incluiu o Banco do Brasil. E quando ele entra na conta, o cenário pesa mais. A queda do lucro do setor aumenta, e os números chamam ainda mais atenção. O lucro dos 5 maiores bancos foi de 28,3 bilhões. No trimestre anterior, tinha sido 31,8 bilhões. Isso representa queda de 10,8%, uma retração bem maior, quase o dobro da primeira análise. O Banco do Brasil teve forte impacto negativo. O lucro ficou em 3,09 bilhões, uma queda de 37,9% no trimestre, e na comparação anual, a queda é ainda maior, mais de 50% de redução. A matéria relaciona esse movimento ao setor agro.
que vem enfrentando dificuldades recentes. Isso acabou afetando os resultados do banco. Mostra como fatores externos influenciam, principalmente instituições com exposição ao crédito rural. Agora vamos entender o que tudo isso significa, porque números isolados não contam a história inteira. A principal mensagem não é queda de lucro. A principal mensagem é concentração de resultados. O dinheiro continua no setor, mas está mudando de mãos. Bancos mais eficientes estão ganhando espaço. Instituições mais diversificadas se destacam. Modelos de negócio modernos crescem mais, enquanto outros enfrentam mais desafios. Isso é comum em setores maduros. Para investidores, isso é muito importante. Muda a forma de olhar o setor bancário. Não dá mais para tratar todos como iguais. As diferenças estão aumentando, e escolher bem ficou mais importante. A desaceleração não muda a rentabilidade estrutural. Os bancos continuam muito lucrativos, mas a disputa interna ficou mais intensa. Os vencedores começam a se destacar. Esse é o ponto central. Isso lembra outros setores da economia. Empresas mais eficientes concentram resultados e passam a dominar o mercado. Quem investe precisa acompanhar essas mudanças, porque elas costumam durar anos. Agora, traduzindo para quem busca dividendos. Bancos sempre foram queridinhos dessa estratégia. Pagam proventos há décadas. Mas o cenário interno mudou um pouco, e isso precisa ser acompanhado. A pergunta é direta: essa queda muda a tese de investimento em bancos? A resposta curta é não necessariamente. O setor continua muito lucrativo, mas a escolha ficou mais importante. A concentração tende a continuar, eficiência operacional pesa cada vez mais. Tecnologia ganha protagonismo. Diversificação de receitas também. Quem faz melhor cresce mais. Outro ponto é o cenário macro. Juros elevados favorecem bancos. O spread continua alto no Brasil. O sistema segue forte. Nada indica mudança estrutural negativa. O que vemos é um ajuste de ritmo. Depois de muitos trimestres de crescimento, uma pausa era quase inevitável. Isso acontece em qualquer setor, faz parte dos ciclos. O mercado reage a esses movimentos. As ações podem oscilar, e isso gera oportunidades. Quem acompanha fundamentos ganha vantagem. Muitos olham apenas a queda, mas esquecem o tamanho dos lucros. Estamos falando de bilhões. O setor continua extremamente rentável. Outro ponto importante é o longo prazo. Bancos são negócios de décadas, não de um trimestre isolado. Oscilações fazem parte. Os dados mostram o aumento da competição. Isso é saudável para o setor. Empresas precisam evoluir. Quem não evolui, fica para trás. Esse tipo de mudança é gradual, não acontece de uma vez. Mas os sinais já estão aparecendo. Se você investe em bancos, acompanhe resultados. Compare eficiência, observe consistência. Se ainda não investe, vale estudar o setor. Bancos continuam pilares da bolsa, com lucros gigantes e recorrentes. Voltando ao ponto principal. Primeira queda em mais de 2 anos, mas lucros ainda enormes. O mercado gosta de drama, mas a realidade é mais equilibrada. Não é crise bancária, é mudança de ritmo e ajuste de forças. Algo natural em ciclos econômicos. Investidores precisam aprender a interpretar. Nem euforia nem pânico. Notícias assim ajudam a aprender, mostram como ler resultados. Investir não precisa ser complicado. Basta entender o básico. O mercado deixa pistas o tempo todo. Quem aprende a ler evolui. Agora quero saber sua opinião. Você investe em bancos? Qual banco você acha mais forte hoje? Conta nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber avisos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.